Você é racista? É bem provável, se você for branco, que você no ato já diga que você não é racista, que você tem amigos negros, que você não discrimina ninguém, que você não tem problema com outras etnias, com outras raças, com pessoas diferentes. No entanto, a professora norte-americana Jane Elliott diria que se você for branco, você é inevitavelmente racista. Logo após o assassinato do líder de direitos civis, o Martin Luther King Jr., essa professora, ela criou um experimento na sala de aula dela com os alunos da terceira série, que ficou mundialmente famoso, no qual ela propôs o seguinte teste. As crianças que tinham olhos azuis, elas seriam discriminadas, elas seriam segregadas, elas seriam consideradas inferiores às crianças que têm olhos castanhos. It might be interesting to judge people today by the color of their eyes. Would you like to try this? A lógica dela era muito simples. A cor do olho, ser castanho ou ser azul ou verde, depende do mesmo pigmento da cor da pele, a melanina. É um experimento totalmente arbitrário, mas do mesmo modo que o racismo é arbitrário. Julgar a pessoa pela cor da pele é totalmente sem fundamentos, sem nenhum tipo de lógica, sabe? Sem nenhum tipo de justificativa intelectual, moral ou espiritual, se você acreditar nisso. Então, durante alguns dias, ela fez esse experimento. As crianças com olhos castanhos tinham que maltratar as crianças com olhos azuis. E depois ela inverteu esse processo, as crianças com olhos azuis tinham que maltratar as crianças com olhos castanhos. Isso aí se tornou um documentário chamado The Eye of the Storm, e que serviu de referência teórica para analisar o comportamento das pessoas, tanto na situação de opressão, como elas se comportam quando estão sendo maltratadas por algum motivo arbitrário, quanto sobre o comportamento dos opressores. O que ela percebeu, o que a Jane Elliott percebeu, é que as crianças que eram discriminadas, que eram segregadas, que eram maltratadas pela cor dos olhos, elas tinham um rendimento escolar mais baixo, elas tinham um comportamento mais agressivo, elas tendiam a ficar mais infelizes, enquanto que as que eram as opressoras tendiam a se unir, até ter prazer em maltratar as outras. Ao longo das décadas seguintes, a Jane Elliott fez esse experimento inúmeras vezes com adultos, com adolescentes, com jovens, em faculdades, no sistema carcerário norte-americano, em empresas, justamente para que as pessoas percebessem quão injusto e quão daninho pode ser essa discriminação. Existem vários documentários a partir desse experimento da Jane Elliott. Se você procurar na internet Jane Elliott, você vai encontrar muitos programas de TV no qual ela aparece, ou muitos experimentos no qual ela participa. E é muito interessante você perceber como as pessoas se indignam. Quando ela faz em empresas, ou em universidades, ou em presídios, ela separa as pessoas entre quem tem olho claro, quem tem olho azul, que são maltratadas desde o começo, desde que chegam no experimento, e separa as pessoas que têm olho castanho, que são bem tratadas e têm um tratamento diferenciado, vão para uma sala especial, com cadeiras, tudo, enquanto as que têm olho azul vão para uma sala sem cadeiras, ou tem poucas cadeiras, e elas têm que ficar lá sem ar-condicionado, fechadas nesse ambiente, com um guarda na porta. As regras do jogo são muito simples. Ela explica para quem tem olho castanho que elas vão ser as opressoras, que elas vão ter o controle da situação, que elas vão ser os patrões, enquanto que quem tem olho azul vai ser maltratado, vai ser menosprezado, vai ser ridicularizado, vai ser humilhado. Depois eles reúnem esse grupo e é dada uma prova para eles. O que acontece é que quem tem olho castanho, quem é o opressor, tem a prova parcialmente preenchida, então mesmo se eles errarem as respostas, eles vão ter notas mais altas do que as pessoas que têm olho azul. A mensagem da Jane Elliott, basicamente, é que o racismo é institucional. Mesmo que você individualmente não seja preconceituoso, não seja racista pessoalmente, as instituições, toda a estrutura social, ela é feita para privilegiar quem é branco, enquanto oprime quem é de outras etnias. E outra reação que você pode perceber claramente nas pessoas que são oprimidas é que elas primeiro se revoltam, elas se indignam com a situação, muitas elas se silenciam, algumas chegam a chorar, porque realmente é um experimento bem pesado, é um experimento bem duro e que demonstra claramente o que é ser humilhado por uma coisa totalmente aleatória, totalmente arbitrária. E no final também, o que ela sempre fala, o que ela sempre comenta é que vocês passaram por isso aqui, vocês que têm olho azul passaram por isso aqui durante 3, 4 horas. Imagine alguém que passa a vida inteira sendo maltratada pela cor da pele. E para ela também esse experimento vale para qualquer tipo de discriminação, seja discriminação de sexo, de gênero, entre homens e mulheres, que são menosprezadas, são assediadas no mercado de trabalho, são inferiorizadas, seja por discriminação por orientação sexual também, gays, transgêneros, então o que for, qualquer tipo de minoria, qualquer tipo de pessoa que está numa situação de inferioridade, de opressão, pode se identificar com esse tipo de experimento. É claro que esse experimento aí, ele faz muito mais sentido nos Estados Unidos, onde os negros são realmente a minoria étnica, e onde também até recentemente, até os anos 60, havia uma segregação de fato, onde os negros não podiam entrar em certos estabelecimentos, onde eles vivem em guetos, onde eles vivem marginalizados, onde eles realmente eram segregados e sofriam repressão policial, apanhavam na rua, então foi uma coisa muito mais
evidente, muito mais clara e onde houve uma luta por direitos civis que foi muito mais perceptível, muito mais forte. No Brasil, a situação é um pouco diferente, porque a maioria da população se identifica como parda ou negra, então no Brasil a minoria é branca, só que por outro lado, a representação na cultura, na mídia, os negros são minoria, os pardos são minoria também. O Brasil é um avesso. Você tem uma maioria de pessoas miscigenadas ou de negros, mas o poder está concentrado na mão dos brancos e onde também há um racismo institucional. Isso é muito evidente num programa chamado The Black in Latin America, no qual o professor de estudos de cultura negra, o Henry Louis Gates, vai para o Brasil. Na verdade, ele vai para vários países, mas ele também visita o Brasil e ele percebe esse choque, né? Um país onde é totalmente miscigenado, onde há muita miscigenação, mas ao mesmo tempo onde o negro continua sendo discriminado, continua sendo menosprezado, continua sendo marginalizado. Há um site chamado Project Whiteness, Projeto Branco, Projeto Brancura, alguma coisa parecida com isso, no qual eles entrevistam vários brancos e pedem para eles explicarem a relação que eles têm com outras etnias ou com os negros. A maior parte dos brancos diz que se sente muito desconfortável na presença de negros ou de minorias, porque ou eles se sentem deslocados ou eles não sabem como reagir porque eles têm medo de parecer racistas. Esse projeto foi feito em 2 etapas. Na primeira etapa eles entrevistaram pessoas mais velhas, na segunda etapa eles entrevistaram jovens, millennials, para saber o que eles pensavam sobre isso também. E o que você percebe é que tem muitos jovens que são de lares miscigenados, pai branco com mãe hispana, ou mãe negra e pai branco, ou pai negro e mãe asiática. E você percebe que quando alguns deles se passam por brancos, quando eles têm aparência de branco, quando não é possível perceber que eles são miscigenados, eles não revelam para os amigos, para os colegas de escola que eles são miscigenados, que eles têm um pai negro, ou que eles têm uma mãe negra, ou que tem um pai mexicano, porque eles têm vergonha e também porque eles têm medo de serem discriminados por causa disso. Ou seja, embora você não se sinta racista, você não se pense racista, nós que somos brancos, ou nós que parecemos ser brancos, nos beneficiamos disso, mesmo sem perceber, mesmo sem nos dar conta. Eu só fui sentir realmente o que é discriminação, o que é viver na pele de alguém que é discriminado quando eu fui morar no exterior e onde eu era o latino. Nos Estados Unidos isso é muito forte, essa divisão étnica é muito forte, então se você é brasileiro, se você for mexicano, se você for chileno, se você for qualquer coisa que esteja abaixo dos Estados Unidos, abaixo da fronteira dos Estados Unidos, você é um latino. Por causa disso, você é inferior também. Não importa se você é escolarizado, não importa se você fala inglês, não importa se você pareça ser branco, na cabeça deles você é um latino. E lá, se você não for branco, você pertence a uma minoria e as instituições, de certo modo, estão contra você. Agora, fazendo um pouco advogado do diabo, me indagando sobre a situação, vendo esses documentários da Jane Elliott, vendo esses programas que debatem esse assunto, e ela repete várias vezes ao longo dos experimentos dela, dos testes dela, falando assim, olha, vocês não podem deixar que eles, quem tem olho azul, assuma poder, porque eles se assumirem o poder, quem perde o poder é você, se eles ganharem o poder, você perde o poder. Então o que eu me indago é se quem é branco, quem está no poder, o branco da elite, que tem o poder, que controla as instituições, que controla os tribunais, que controla a polícia, que interesse eles teriam de fato em perder o poder e conceder o poder para as minorias? Se você estivesse no poder, você teria algum interesse em perder esse poder? Então me parece que a reação mais natural de quem domina as coisas, de quem domina as instituições, é realmente oprimir e não deixar que quem é oprimido saia dessa situação. Porque se ele sair, que são eles quem perdem o poder. Então eu quero propor essas perguntas para vocês, eu quero propor essas indagações para vocês, para que vocês reflitam, para que vocês debatam. Quero saber de vocês, se vocês se sentem racistas nesse sentido institucional, se vocês se beneficiaram do sistema, se vocês tiveram acesso à escolarização melhor, puderam ir para uma escola particular, tiveram melhores oportunidades de trabalho na vida por fato de serem brancos, ou se vocês sentiram que perderam oportunidades por fato de ser negros ou mestiços, ou de alguma minoria étnica, ou sexual, ou de gênero. Eu também quero propor essa última pergunta para vocês, que se vocês tiverem poder, se vocês detivessem o poder, se vocês estão dispostos a abrir mão disso, mesmo sabendo que quem é oprimido agora pode se tornar opressor no futuro. Eu quero debater com vocês isso, quero realmente trocar ideias com vocês sobre isso. Deixe no comentário aqui embaixo o que vocês pensam sobre esse assunto. Deixe o joinha se gostou desse vídeo, assine o canal se não ainda de se ver por aí. Abraço e até mais. Tchau!